correto? Então, como eu já tenho as codificações que foram me dadas, né, pelas lideranças niburianas, eu consegui, como da primeira vez, acessar os sarcófagos, que ficam suspensos a uma certa altura no ar, certo? E ali são vários e vários sarcófagos. Se você olhar por cima, ou seja, se você subir numa escada e olhar por cima, você vai ver que os sarcófagos estão posicionados em uma posição de código. Se você ligar um ponto a outro, para quem sabe no caso, vai encontrar uma codificação. E interpretando essa codificação, você passa a ter acesso a eles, né, aos sarcófagos totalmente abertos. É onde você tem acesso ali ao armamento deles, às lanças, né, que disparam laser, aos trajes, ao, ao sistema de alimentação e por aí vai. Porque eles guardaram, né, os seus alimentos, que estão conservados desde quando o último dormiu. E aqueles que ficaram acordados por causa da mudança do clima estão lá, preservados, mas mortos, mas os corpos preservados, tá? Não entraram em estado de putrificação, mas estão caídos no chão, tá? Então essa caverna, esse salão onde eles estão, como eu expliquei, é esculpido de uma forma que eu já expliquei várias vezes quando eu fui em outros planetas, até mesmo em cidades intraterrenas aqui no nosso mesmo. Então quem já ouviu meus áudios vai saber do que eu estou falando, tá bom? Então ali eu aguardei a ordem de Mazaziel. Depois que ele deu a ordem, eu abri o primeiro sarcófago, onde estava o primeiro general, tá? E despertei ele, certo? Despertei pronunciando a codificação e acessando, através do fator matemático, a combinação das senhas para poder despertá-lo também, certo? E foi aí que demorou um pouco, né? Não vou precisar aqui exatamente quantos minutos foi, mas ele acordou, abriu os olhos amarelos, outros são laranjados, outros são amarronzados, esverdeados. Cada um tem um olho diferenciado, né? E ali ele levantou, olhou para mim. Assim, eu sei que ele ficou sem entender o que estava acontecendo, por ver, até então, ele acreditar que eu era uma subespécie da engenharia genética deles. Ele ficou me olhando, até que ele encontrou codificações, que são aqueles algoritmos, né, da matriz principal, que o próprio Eaenk, né, descobriu quando ele decifrou a genética e misturou a genética do Hayazin com outros experimentos, conforme também eu já falei em áudios para vocês. Quando ele percebeu essa codificação em mim, e eu comecei a falar no dialeto dele, no dialeto niburiano, lembrando que o planeta não se chama Nibiru, tá? É só aqui para vocês compreenderem. Ele entendeu que quem falava o dialeto do seu mundo eram somente as pessoas escolhidas para estar perto dos reis Anunnakis, porque o planeta foi dividido entre eles, conforme todo mundo já sabe, e conforme é contado também nas obras de Zecharia Sitchin, correto? E ali ele estabeleceu um contato comigo verbal. Aí foi onde, no outro áudio, eu falei a pronúncia, né? Eu me esqueci que eu estava gravando o áudio por um momento e comecei a falar o dialeto niburiano. Eu fui proibido de falar em áudio novamente, né? E ali eu me mantive esse contato com ele, ele estava um pouco atordoado, o corpo dele todo coberto, né, pelo ouro monoatômico, ele estava nu, a parte sexual dele estava de fora, o tamanho dele é colossal, tá? Ele é bem grande,
Não vou falar para vocês aqui o tamanho dele. Ele desceu, ele tirou o primeiro pé, né, de dentro do sarcófago e colocou no chão. Depois a segunda perna se ergueu e também desceu para o chão. E automaticamente ele, com um gesto, ele fez acender todo lugar. E ele começou a pronunciar codificações. Os sarcófagos que estavam pairados desceram, ficaram no chão. E a partir daquele momento, ele começou a despertar a alta liderança abaixo dele. E de acordo com que ele despertava, os seres ali acordavam atordoados, porque estão ali há milênios de anos, né? E eles olhavam para mim também, tanto as mulheres como os homens da alta liderança, da alta hierarquia, e ficava sem entender por que que eu estava ali. E ele explicando que eu estava ali, que eu que tinha despertado ele por um pedido do líder da confederação, que eles sabem que é Mazaziel, tá? Porque, igual eu falei para vocês, é tudo muito antigo, entendeu? Eles são milenares, né? E ali foram acordando um, foram acordando o outro, acordando um, acordando o outro, e eles olhavam para mim com respeito, entendeu? Com total respeito mesmo, e passaram a conversar comigo, e todos eles nus, até que eles não, né? O líder colocou a mão na rocha, né? Ela se abriu em 4 partes. Eles entraram numa outra sala que eu não sabia que existia, e ali estavam os trajes reais, antigos, que eles usavam na época que eles estavam aqui. Eles se vestiram, colocaram os trajes por cima do corpo, né, escamoso deles, que ainda estava com resíduos, né, bastante resíduo de ouro monoatômico. E por mais que seja uma roupa que parece ser feita de tecido, ela se ajustava no corpo à medida de cada um. Então ficou totalmente alinhado, totalmente perfeito. E ali ele se dirigiu em outra sala, me chamou para acompanhá-lo. Nós descemos dentro mais da terra, no que parecia ser um elevador, mas não era elevador, tá bom? E ali eu vi aquela grande nave alada, colossal, que está debaixo da terra, muito grande, tá? Da ponta de uma asa na outra, é só você colocar assim, ó, disco alado no Google que você vai ver disco alado. Eu já exibi várias figuras para vocês, para fazer uma comparação. De uma ponta da asa na outra, ou seja, a envergadura da asa, só para vocês terem uma ideia, ela tem exatamente, preste atenção, 70 quilômetros de uma ponta a outra. O núcleo discoide, porque é um disco, é um objeto discoide, porém com asas, só de altura são mais de 9 andares. É uma nave colossal, e onde ela está pousada é justamente onde foi construído para ela ficar, que era a nave dessa tripulação e daqueles que morreram em combate, correto? E daqueles que ficaram para envelhecer e morrer, para serem os primeiros guardiões que estavam dormindo até que os animais que eles criaram geneticamente, como o mapinguari, a grande serpente, tomasse tamanho proporcional e pudesse ter a autodefesa e proteger ali os corpos, né, que ficaram ali dormindo. Então, por causa da mudança atmosférica, da pressão do planeta, né, do inclinamento dos polos, esses que ficaram debaixo da Terra, não passando pelo estado de hibernação, eles morreram, porque eles não conseguiam respirar. Aí você fala assim, poxa, mas uma caverna dessa, tão feita, tão bem cuidada, com tanta tecnologia, por que não tinha um sistema de conservação para que eles pudessem respirar? Não podia ser feito, porque quando os outros saíssem debaixo da terra, depois da
adaptação genética deles, eles pudessem vir na superfície, eles poderiam facilmente acessar esses lugares, né, e acabar com aqueles que estavam dormindo, matá-los enquanto eles estavam dormindo. Então, como a mudança atmosférica foi feita e a pressão do planeta alterou, eles não alteraram a configuração no sistema do complexo da caverna e deixaram como a configuração original. Por isso que ela trabalhava só na configuração original. Então, qualquer ser humano, qualquer outro ser que não tivesse codificado para adentrar ali, morreria do mesmo jeito, certo? E foi o que aconteceu com aqueles que ficaram como guardiões dos seus, né? E ali, quando nós descemos mais dentro da Terra, que na verdade eu falo terra, mas era uma grande rocha, tá? É uma grande rocha. Na verdade, o estado ali do Amazonas, até pegando um pedaço, praticamente a metade do Pará, e estendendo algumas pontas, né, ali para Rondônia, para Roraima, até que no Acre não. É tudo rochoso. É uma rocha única, sabe? É como se um grande asteroide tivesse pousado lentamente ali e com os anos passando, aquilo foi criando crosta, criando o que a gente chama de terra, areia, depois veio o nível do mar aumentando, baixando, aumentando, baixando, e aquilo foi virando aquela floresta. Tanto é que a terra ali é uma terra diferente, né? Então foi colocado em cima dessa grande rocha, que é inteiriça. Então, descendo ali dentro daquela rocha, né, para não falar mais terra, aquele complexo construído, ele tinha mais de 250 quilômetros de circunferência por baixo para abrigar essa nave. E assim, a gente como é ser humano, né, a gente olha detalhes. E detalhes assim que a gente olha e remete ao que nós vivemos. Que cada um de nós temos a nossa casa, né? Seja você que ainda mora de aluguel ou você que tem sua residência própria, mas você olha. Então, assim, não tinha nenhuma sujeira, nenhuma poeira, nenhuma telha de aranha. Então, são coisas que no dia a dia a gente vê na casa da gente, né? Vê na casa dos outros, e que você estando num lugar totalmente limpo, você olha e você fala, poxa, não tem nenhuma telha de aranha. É uma questão que o cérebro seu processa, porque é a informação que você tem no seu dia a dia. Então, adentrei dentro dessa nave com ele. Enquanto isso, os outros vinham, de acordo que cada um ia se vestindo. E dali, ele deu uma ordem, através de um dispositivo, para que os sarcófagos que estavam no salão principal fossem todos remanejados para dentro dessa grande nave. Só que eles não passaram pelas paredes, não passaram descendo esse elevador. Eu falo elevador, mas é um processo é um processo gravitacional. É um buraco gigantesco aberto na rocha. Você simplesmente anda por cima dele, não tem plataforma, não tem nada, e a pressão ela faz com que você desça, como se fosse um geyser. Mas o geyser ele tem a água, né? Esse não, esse é um sistema de ar. Mas não te incomoda, te mantém na aerodinâmica perfeita, tá bom? E ali não passou por esse processo. O que aconteceu? Ao acionar o dispositivo, outros dispositivos que estavam embutidos nas paredes da caverna, né, da rocha, se desprenderam e criaram os anéis, que são os Stargates, que são aqueles mesmos que foram encontrados, né, ali no Iraque. Aí eles fizeram a transferência dos sarcófagos por esse portal, saindo diretamente dentro da nave para não passar por todo esse processo. Dentro dos corredores, dentro de outras cavernas, que saía em outras salas, que descia para outra sala, até descer pelo buraco principal, que é o que eu falei para vocês, e chegar ao salão onde essa nave está, que é colossal. Ele foi cortado no laser mesmo. Você não vê fresta, não vê fissura, não vê um mau acabamento. Você tem que até andar com cuidado para não escorregar, né? Mas a gente, lógico, não vai escorregar, mas é tão liso, que você tem que tomar cuidado. Entendeu?
Ali eu entrei no primeiro andar da nave, de baixo para cima, né? E vi com eles vários compartimentos. Então, como eles tinham acordado, eles queriam ver como estava o funcionamento da máquina inteligente, como estava o sistema de criogenia deles, o que estava precisando de reparo, se aquilo ali não foi usurpado por aqueles que ficaram. Então eles não tinham essa informação. Poxa, desde o momento em que nós dormimos, será que esse ser que está na nossa frente, que no caso é eu, foi o único que veio aqui? Será que outros não vieram? Será que nos roubaram? Será que tiraram algo de nós? Então, a própria inteligência da máquina inteligente fez, né, a varredura. E ela sempre ficou ligada. Ela nunca foi desligada. Porque o calor dela mantinha ali todo o sistema do complexo da caverna funcionando. Entendeu? Eu entrei, vi os salões, vi os dormitórios, vi as salas de reunião e vi também aquilo que sempre eu gosto de ver, principalmente quando eu estou em outros planetas, né, que são os experimentos genéticos, que estão in vitro ainda, em total estado de conservação e vivos. Diferente do que eu testemunhei naquela grande nave, né, que está na base lunar sobre a sua superfície, onde existe aí na internet aquele caso, né, aquele fato da Mona Lisa da Lua e aquela agenda russa que conta detalhadamente o que os russos encontraram ali, né? Quem sabe disso sabe quando eu contei sobre a questão da Mona Lisa da Lua, que não tem nada a ver com esse nome, né? Então, o estado de conservação daquelas criaturas que estavam sendo feitas por engenharia genética, respeitando, né, o consentimento da natureza que os autorizou a fazer aquilo ali, não era para esse mundo, era para levar para outros mundos. Mas como essa nave principal estava aqui, antes deles receberem o ultimato de abandonarem o nosso mundo, como eu já contei para vocês sobre isso aí, tudo ficou em perfeito estado de conservação. Seria como se eles tivessem deitado para dormir no mesmo horário que eu deito para dormir, geralmente de umas 10 horas da noite, às 22 horas, e acordasse 5 e meia da manhã, né? Mas passou milênios, 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 e tudo está no total estado de conservação. Tudo, tudo. E nenhum dos tripulantes ficou dentro da nave. Eles ficaram em sarcófagos espalhados dentro do complexo da caverna. E de pouco a pouco, os que foram despertados, certo? Os sarcófagos trazidos, né, para dentro da nave, vou falar nave, tá? Para dentro da nave e condicionado nos seus lugares de condicionamento. Entendeu? E ali foi onde eles pediram para acessar a minha mente, para saber o que aconteceu. Então, toda a informação, exceto códigos e sigilos que eu tenho. E isso eles não puderam acessar porque eles não têm acesso aos algoritmos que dá acesso. Mas tudo que eu vivi desde quando eu ainda era uma centelha virgem e nasci nesse mundo, tudo que eu passei na minha vida, tudo ali, eu entrei em um dispositivo cilíndrico, fiquei ali algumas horas, esse dispositivo conectou a minha mente em todos os momentos da minha vida enquanto eles assistiam, e era transferida a minha consciência para a consciência deles, os meus pensamentos para os pensamentos deles, para eles verem o que estava acontecendo no mundo, e eles puderam ter acesso a toda a supervisão que eu fiz no planeta e faço, e o primeiro acesso que eu tive com a grande serpente na época, e o primeiro acesso que eu tive a eles. Aí quando eu saí desse objeto cilíndrico, tá? Em nenhum momento eu fiquei dormindo no objeto cilíndrico, eu fiquei acordado, olhando ali uma paisagem que eles colocaram para minha mente ficar em estado de conforto. Quando
abriu-se, né, o cilindro, ele não abre na vertical, ele abre na horizontal, tá? Eu saí de dentro, eles ficaram de pé, colocaram o braço direito na altura, né, do peito esquerdo, abaixaram as suas cabeças e passaram a me chamar de Arques. E ali eu passei a conversar com eles. Contei tudo o que eles já sabiam através da transferência de memória, mas outras coisas que eu dialoguei com eles no dialeto deles, entendeu? E dali eles aguardaram a autorização para ir em uma das suas cidades no subterrâneo, onde habita os seus irmãos rebeldes. Mas não vai haver guerra, não houve guerra, entendeu? Encerrou-se ali o meu propósito, eu despedi deles, eles nem sabem o que é despedir. Eles não têm esse negócio de, não tem esse negócio. Isso é uma coisa humana. Mas ali, né, movido pelo o comportamento humano, eu me despedi deles. Aí sim, eu atravessei dentro do portal da nave para o portal principal da primeira sala onde estavam os primeiros sarcófagos que eu tive acesso há anos atrás. Dali voltei pela gruta, né, pela gruta da caverna, saí próximo à serpente de novo, andei os 3 quilômetros até o portão da base, e só aí que, após uma reunião, eles foram autorizados a ir no mesmo lugar onde eu estive, essas agências. Então, eles levaram equipamentos, levaram tudo que eles julgaram ser necessários, e dali em diante não foi mais necessário eu estar ali. Aí eles me colocaram no helicóptero, me levou a um certo ponto. Desse ponto, eu fui deixado no outro ponto. Desse outro ponto, fui para o 1º Batalhão de Infantaria de Selva, né, o 1º BIS. Dali, eu fui conduzido pelo motorista, saindo pelo portão lateral, que a gente chama assim, né, de corpo de guarda dos fundos. Demos a volta pela avenida e já estava chovendo. Foi quando eu passei na frente do 1º BIS e eu filmei para vocês, porque lá dentro não podia ser feito isso, porque os helicópteros que estavam lá altamente avançados e não existe eles na internet. Então, se eu filmasse um helicóptero com aquele design, o pessoal ia ficar enlouquecido. Não tá entendendo? Então, eu sei entrar num lugar e eu sei também sair do lugar. Então, eu cumpro sempre a minha parte para não ter chateação, porque quando eu falo ou peço alguma coisa para eles, eles têm que fazer. Dentro das possibilidades deles, eles têm que fazer. Aí foi onde eu passei ali em frente ao 1º BIS e filmei para vocês, estava até chovendo. Voltei para o hotel tropical, fiquei o resto da tarde, no outro dia, né? Eu fiquei o dia inteiro dentro do quarto, não saí assim para lugar nenhum para fazer nada, não fui para lazer nem nada do tipo. E depois eu voltei de voo, né, particular para o aeroporto da Pampulha, entendeu? Em Belo Horizonte. De lá fui para minha casa, resolvi o que eu tinha que resolver, peguei o carro e vim para Mateus Leme. E daquele dia em diante eu dei continuidade aos trabalhos de desvinculação, que é o que eu tenho feito para vocês. Então, infelizmente, pessoal, o que eu posso contar para vocês é somente isso. Entendeu? Somente isso. Quando eu terminei de gravar aquele áudio de 1 hora e 42 minutos, um pouquinho a mais, né? E me foi proibido de exibi-lo, aquilo me deu uma tristeza tão grande, mas tão grande, que eu falei, daqui 2 semanas eu gravo de novo, porque, não. Então, assim, de todos os áudios que até hoje eu gravei para vocês, aquele era o mais lindo, entendeu? Principalmente quando eu falava o dialeto niburiano, tá bom? Então, pessoal, infelizmente eu fui limitado só a isso. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: continuem vivendo a vida de vocês da melhor maneira possível, façam sempre o melhor
para o seu próximo, tá bom? Quando ajudar alguém, use aquele código. Quando a confirmação vier dentro da sua centelha, você faz para que depois você não sinta culpa. Se você tem condições, estenda a mão, sabe? Tenha sempre no seu pensamento o que você realmente quer. Não permita que os seus desdenhos, que os seus caprichos alterem a linha do seu tempo todos os dias. Tenta sempre ficar focado naquilo que você deseja. Por mais que tudo esteja ao nosso redor, para quem é entendedor, se dissolvendo, faça você o seu melhor para você, para depois você alcançar os outros. E fazendo isso, como eu disse, você acumula um braseiro de bondade sobre a sua cabeça, como o próprio Arnetoliel disse, e no dia da sua condenação, que é todo dia que nós somos julgados e achados em falta, isso vai servir como absorção para os erros que você tem cometido com você mesmo e com as outras pessoas. Tá? Que tudo está acabando, está. Mas viva o hoje, aguarde o amanhã, viva o amanhã, aguarde o depois de amanhã e viva o depois de amanhã. Tá? Porque a única garantia que vocês terão no presente de saber que o que eu falo é verdade é quando vocês passarem desse plano para o outro plano. E quando vocês vierem para Araçuaí comigo. E quando vocês começarem a ver mais explicitamente, de forma explícita, né, os sinais e as coisas que estão por vir. Tá? Enquanto vocês não têm essa garantia, mas me respeitam e gostam de ouvir eu contar, abre aspas, a minha história, fecha aspas, continue vivendo a vida de vocês. E ninguém da minha lista de transmissão e de você que dentro do país e fora do país ouve meu áudio no seu dialeto, na sua língua, você não precisa acreditar em uma única vírgula do que eu estou falando aqui. Beleza? Porque, como eu sempre disse, e tenho que dizer, porque é um conselho e uma ordem do próprio Arnetoliel. Enquanto você falar aos homens, debaixo do céu, nunca, enquanto viver e respirar, imponha a eles alguma obrigação ou alguma ordenança para que no futuro eles não te culpem. Então eu aprendi. Então por isso que, por mais que tudo que eu fale para vocês seja real e verdadeiro, eu não posso obrigá-los a acreditar e nem induzi-los a acreditar. Mas a minha obrigação é dizer, acredite quem quiser, ouça quem quiser e leve para a vida aquilo que para você for de melhor e necessário. Tá bom? E é o que eu tenho para dizer para vocês. E assim eu encerro esse áudio, tá? Às 19 horas e 32 minutos, com apenas 59 minutos e 9 segundos de áudio.